saúde. Eu estou sempre aqui para dar aquele puxãozinho na sua orelha, né? Pra gente tirar suas dúvidas também. E o assunto de hoje, mitos e verdades de um corpo saudável, né? De um estilo de vida. Será que o que você tem feito tá certo, né? Ou será que você tá aí no caminho certo para a busca de um corpo mais saudável, né? Porque a gente é o que a gente come, a gente sempre fala aqui também que corpo são, mente sã e assim por diante, né, doutor André Scardovelli? Perfeito, Samara. Boa tarde a você, a todo mundo aí. A gente vai estar Obrigada. Vamos estar tirando a dúvida do pessoal aí hoje. Quando a gente fala de mitos e verdades, é até interessante falar, porque às vezes a gente acha, né, que tá aí no caminho certo. Não, eu vi alguém falando, eu vi ali na internet, então a gente acha que tá no caminho certo, mas é bom desmistificar, né? Perfeito, esse achismo tá sempre na cultura e a gente tem que saber exatamente o que a gente tá fazendo. É verdade, eu quero até dar um gancho aqui, que daqui a pouquinho, né, no próximo final de semana, dia 23, acontece a corrida da Band Paulista e nós vamos até falar um pouquinho hoje aqui para os atletas também, né, doutor? Com certeza. Então vamos lá, primeiro tópico, primeira imagem aqui pra gente discutir. Eu já quero falar aqui, exames, doutor, mito ou verdade que atletas, e a gente pode até esticar aí para pessoas comuns também, que não são atletas, a gente deve fazer aí exames de 6 em 6 meses? Verdade, tá? Esse é um tópico que é verdade. Principalmente o atleta, o corpo dele tem necessidades muito maiores do que as pessoas comuns, certo? Eles estão expostos a grandes níveis de esforço, precisam de uma recuperação adequada e o exame de sangue é uma maneira da gente ver se esse treino está sendo adequado. Então, o que a gente vê principalmente nos exames? A gente tende a ver deficiências de micronutrientes, de vitaminas e como que a parte hormonal está respondendo aos treinamentos. Então, se está tendo uma queda muito grande dos hormônios, a gente sabe que esse treinamento está inadequado. Se o hormônio se sustenta ou até aumenta, a gente sabe que o treino está dando conta. Que bacana. Ou a gente pode ver os níveis de estresse através do cortisol. Então, uma série de coisas. Então, um acompanhamento mesmo, né? Um acompanhamento, os exames. Não precisa ser exatamente de 6 em 6 meses, mas regularmente fazer exames de sangue ajuda muito. Agora, quando a gente falou aí dos atletas, né? Mas nós, assim, que não somos atletas, às vezes a gente procura exame, né? Ou um médico só em último caso, quando o corpo começa a dar algum sinal. E nós que não somos atletas, é indicado também, periodicamente, fazer exames, ver como que tá tudo certinho? Perfeito. Isso é uma dica que vale para a população em geral, tá? Então, fazer check-up, fazer exames de sangue. É lógico que uma pessoa que não pratica tanta atividade física não precisa necessariamente fazer de 6 em 6 meses. Sim. Pode ser a cada 1 ano ou a cada 2, mas sempre tá verificando, fazendo um check-up. E os exames de sangue são uma excelente maneira de ver. Perfeito, tá aí a dica. Quando foi a última vez? Você, minha amiga, você, meu amigo que tá aí assistindo, quando foi a última vez que você fez um check-up aí na sua vida, né, doutor? Pra saber como que estão as coisas. Sim. E o próximo tópico, olha, eu tenho certeza que todo mundo, né, tem dúvida em relação a isso. Quer ver? Coloca a imagem aqui pra mim. Frutas, verduras, proteínas. Aí a minha pergunta é o seguinte, doutor, para ter um corpo ideal, é só comer proteína, frutas e verduras ou não? É o seguinte, a minha resposta aqui é falsa, essa colocação, mas a gente tem que fazer uma ressalva. Perfeito. Tá? Eu costumo dizer que nenhum alimento ele pode ser considerado não saudável e algum alimento saudável, que a gente tem que olhar o contexto. Então, existe a alimentação saudável e a alimentação não saudável. Por exemplo, a gente pode planejar uma alimentação para uma pessoa onde ela vai comer bolo todo dia. E essa pessoa emagrece, melhora a saúde comendo bolo todo dia. Olha. Não é o bolo que é o vilão. A gente mexeu no contexto inteiro dessa pessoa e ela ainda come bolo e ainda melhora a saúde. Olha só. Então, a gente não precisa comer só isso daqui que a gente está vendo, mas a gente tem que ter um planejamento e encaixar os alimentos no contexto saudável. Então, perfeito. Eu acho muito importante colocar isso. Quando a gente fala de um corpo saudável ou uma busca, né, por uma melhora aí na saúde, a gente já pensa na alimentação. Mas aí a gente esquece do estresse, do sono, a gente esquece de inúmeras outras coisas, né, doutor? Perfeito. Que faz toda a diferença também. Então, quando a gente busca um corpo saudável ou uma vida mais saudável, é um conjunto, né? É um conjunto. E a alimentação, ela faz parte desse conjunto. Então, a gente não olha para alimentos isoladamente. A gente olha para a alimentação como um todo. Tá? E cada caso é um caso também, Cada né? caso é um caso. Cada corpo tem uma necessidade diferente de outra. E quando a gente fala assim, Os né? gostos são diferentes. Exato. E principalmente quando a gente fala dos atletas em si, a gente tá até puxando, né, o gancho da corrida
do final de semana, já tem muita gente se preparando aí, inclusive na alimentação. É um pouquinho diferente? A pessoa que ela é atleta, que ela trabalha com isso, né? Vive disso profissionalmente, a alimentação é um pouquinho diferente? Com certeza. Primeiro que o atleta ele tem que tomar muito cuidado com a alimentação, porque ela mexe muito na performance, tá? No resultado que esse atleta vai ter. E as necessidades são completamente diferentes de uma pessoa que não pratica atividade física. Então, provavelmente, esse atleta ele vai sim poder ou dever comer mais carboidrato do que uma pessoa que não faz atividade física. Perfeito. As necessidades são diferentes. O doutor tocou aqui num ponto, carboidrato. Ai, 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 será que o carboidrato é vilão ou será que ele é um aliado? Depois do intervalo, a gente continua nosso bate-papo. Se você tem alguma dúvida, né, sobre corpo saudável, alimentação, manda aqui pra gente que a gente vai te ajudar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Com a gente hoje, falando de corpo saudável, né? Falando de vida saudável. E já volto com um depoimento aqui, doutor. A professora Terezinha de Bauru, ela tá dizendo que ela estava muito mal e não imaginava o que era. Ela fez exames, né, de sangue e descobriu que estava com o hormônio da tireoide baixíssimo e falta de vitamina D. Foi o que a gente falou no bloco anterior, a importância de fazer exame de sangue, né? Exatamente. A gente acaba descobrindo condições, situações, até doenças que estão atrapalhando a gente nem sabe que isso está acontecendo, né? Então, por isso é essencial e por isso que eu sempre prego um acompanhamento na parte dos exames de sangue também. Perfeito. Próxima imagem aqui na tela para a gente discutir. E a famosa e polêmica banheira de gelo, doutor. Para que serve? É mito ou verdade que ela vai ajudar aí os atletas? Olha, é verdade, tá? A banheira de gelo, essa redução brusca da temperatura, ela serve como um anti-inflamatório para o corpo. Então, o gelo, ele provoca vasoconstrição ali dos vasos, isso acelera a recuperação do atleta. Por isso que eles costumam fazer depois de uma atividade intensa, porque ao entrar nessa banheira de gelo, a recuperação para poder fazer a outra atividade é mais rápida. Então, tende a ser cada vez mais uma prática utilizada pelos atletas. Perfeito. E assim, é indicado para atletas, doutor? Porque, por exemplo, às vezes a gente, eu vi aí na internet, vi o pessoal fazendo, vou fazer. Mas, de alguma maneira, se a gente não tem esse costume, pode ser prejudicial? Olha, é claro que você fazer qualquer... Se expor a qualquer estresse, isso aqui é um grande estresse para o corpo, sem saber se está tudo bem com a sua saúde, é lógico que a gente não recomenda. Mas na maioria das situações não teria problema. Olha, interessante, bom saber. Mas é bem famosa mesmo, né? Eu vejo vários artistas também, pessoas famosas postando. O Luciano Huck uma vez falou. Sim. Que faz Cauã Raymond também. Isso está ganhando bastante força. Entra um pouco também na questão do banho gelado, também já falei sobre isso algumas vezes, e se expor a baixas temperaturas tem mostrado cada vez mais benefícios para a saúde. Olha, que bacana, super interessante. Sim. Próxima foto aqui. Esse é polêmico, o sono, hein? Quando a gente fala aqui do sono, né? A gente está falando de um sono reparador, e o sono e o estresse realmente afetam a saúde, doutor? Sim, com certeza. Totalmente verdadeira essa colocação. O sono é o momento em que a gente está recuperando as nossas energias. Então, o nosso corpo... Então, por exemplo, se a gente faz exercício, o momento que a gente tem a maior reparação do nosso músculo, ganho de massa muscular, é durante o sono. Tá? Outra coisa, a nossa parte hormonal, que a gente fala tanto, que é importante para a saúde, ela também se recupera através do sono. Então, se o sono não é reparador, se a gente não tem quantidade suficiente de sono, a gente prejudica toda essa recuperação do corpo. Olha só. E a nossa performance, tanto no esporte quanto na vida, vai cada vez mais declinando. Olha então, só. O sono é essencial para o atleta, mas para a pessoa comum também. De uma maneira geral, né? E o pessoal que está se preparando para a corrida da Band, que vai acontecer no próximo final de semana, o que seria ideal de sono aí essa semana? Quantas horas aí por noite? Eu costumo recomendar no mínimo para homem entre 7 a 8 horas. O homem vai bem com 7 a 8 horas de sono. Mulheres um pouco mais, entre 9 e 10 horas de sono. Olha só. Porque a parte hormonal da mulher depende muito mais do sono para recuperar do que a parte masculina. Sono do dia e o sono da noite tem diferença, doutor, ou não? Às vezes a pessoa trabalha à noite ou não consegue, né? Ter esse sono à noite, mas durante o dia dorme tranquila. Tem diferença? Tem muita diferença, na verdade, porque a gente tem o nosso ciclo circadiano
circadiano, ele tem que obedecer ao ciclo que rege todo o universo, na verdade. E a noite é o período em que o nosso sono é mais reparador, que a produção hormonal é melhor, que os picos de produção de hormônios são maiores, que a reparação é melhor. Então, o sono da noite, ele é muito mais beneficial para a saúde do que o sono da tarde, com certeza. Perfeito. Próxima imagem aqui, que também é polêmica, né, gente? Ai. Temos que cortar o álcool para emagrecer, doutor? Mito ou verdade? Essa é realmente muito polêmica, né? Mas eu costumo dizer assim, você não precisa cortar, eliminar ele da sua vida, mas você deveria sim prestar atenção para tomar a menor quantidade de álcool possível. Perfeito. Tá? Por quê? Porque o álcool, ele é uma substância que o nosso corpo ele não utiliza para nada. Tá? Ele não tem nenhuma utilidade para o nosso organismo. Então, ele é só uma toxina e a partir do momento que ele entra no nosso corpo, a gente já está fazendo de tudo para se livrar dele. É verdade, tá? né? Então, aí que está a parte do fígado e metabolizar, e a gente tem a ressaca, tudo isso. Então, o álcool, ele atrapalha muito, tá? Atrapalha a performance, atrapalha a saúde, atrapalha o sono, atrapalha o apetite. Então, eu costumo recomendar, você não precisa cortar, mas preste atenção e use só quando vale a pena. Só quando for para comemorar uma situação bem específica. Não deixa fazer parte dos seus hábitos o consumo de álcool. Exato, e até falei isso, que é a queixa de muitas pessoas, né? Às vezes começa uma dieta, um novo estilo de vida, ai meu Deus, o álcool. Mas ele vai num social, vai num evento, né? Sim, tudo bem, com certeza. Se você tem um bom motivo, mal, né, perfeito. Doutor? Perfeito. Mas atleta tem que tirar 100%? Se o objetivo dele for performar no maior nível possível, aí sim. Aí sim, fica a dica aí, então, muito polêmica, essa do álcool. Próximo, suplementação. A gente fala um pouquinho aqui de suplementação, né? É interessante, é aliada também, né? Tanto do atleta quanto de quem está numa busca aí por um corpo saudável e uma vida, né, mais saudável. A suplementação hoje, ela é essencial para a saúde. Isso é fato, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem cada pessoa tem alguma deficiência por não se alimentar adequadamente, por algum outro motivo, e os suplementos eles corrigem essas deficiências. Então, uma suplementação personalizada, baseada nas suas deficiências, no que você precisa para atingir seus objetivos, hoje ajuda muito. Então, os suplementos eles são excelentes aliados, na verdade. Perfeito, adorei saber. E agora eu quero falar de um vilão. Será que ele é vilão ou será que ele não é tão vilão assim? Ou depende de como a gente ingere o famoso carboidrato, né, doutora? A gente fala assim, carboidrato sempre é um vilão, mas será? Dá pra gente emagrecer ou ter, né, uma vida saudável ingerindo carboidrato também? Com certeza, Samara, tá? O carboidrato, ele foi pintado como o maior vilão de todos os tempos aí na alimentação. Isso criou um certo terrorismo em cima do carboidrato, né? As pessoas têm medo de carboidrato. E, na verdade, se a gente prestar atenção na quantidade que a gente come, no tipo de carboidrato, eles são até aliados para um processo de emagrecimento, tá? Então, por isso que é essencial o trabalho de uma nutricionista, que ela vai avaliar a quantidade certa para você, o tipo certo para você e, na verdade, a gente usa o carboidrato no processo de emagrecimento, sim. A gente não precisa eliminar ele da nossa vida. Verdade. E não é ele que é o vilão, não, tá bom? Às vezes você fica aí tomando álcool, dormindo pouco, tendo estresse, né? A gente falou aqui que o estresse também é um vilão. Não é só o carboidrato, não, tadinho do carboidrato. Sobrou tudo pra ele, né? Sobrou tudo pra ele. Isso é verdade. E o estresse atrapalha bastante. O estresse atrapalha muito, tá? Quando a gente está muito estressado, a gente tem muita produção de hormônio que chama cortisol, tá? E o cortisol, ele é um hormônio que dificulta a gente de perder gordura, ele tenta proteger essa gordura, tá? Então, tanto para a parte do emagrecimento quanto da saúde como um todo, os níveis elevados de cortisol atrapalham muito. Olha Por isso só. que o manejo do estresse é essencial. Rapidinho pra gente encerrar aqui, a Ana Caroline, ela tá falando o seguinte, doutor, que ela não consegue comer de manhã, que ela acaba fazendo um jejum intermitente forçado, se isso conta com o jejum intermitente. Inclusive, gostaria de fazer um parênteses, que a gente fez um programa só sobre jejum intermitente, tá muito bacana. Você pode ir lá no canal da TV Band Paulista no YouTube, colocar lá Band Mulher, jejum intermitente, que já vai aparecer. Mas respondendo ela aqui rapidinho, conta como jejum intermitente? Ela não gosta muito de comer de manhã? Então, na verdade, tudo depende do tanto de tempo que ela está fazendo essa restrição, né? Então, tem que ver a última hora que ela come à noite, para a gente saber se dá aquelas horas ali para superar
o nível de jejum, tá? Perfeito. Porque às vezes se ela tá comendo ali meia-noite, uma pizza, um lanche. E aí ela vai comer 11 horas, daí às vezes não... Mas assim, isso é uma questão muito subjetiva, não dá para falar assim, a conta não conta. Perfeito. A gente tem que analisar o caso dela. Cada caso é um caso. Uma pergunta interessante também aqui, doutor, sobre energético. Deixa eu ver, a Elaine tá falando aqui que o marido dela bebe bastante energético, tá? Ela quer saber sobre energético, se é perigoso, se ajuda, se é ruim. Olha, o energético, esses industrializados principalmente, eles contêm alguns suplementos, cafeína, algumas substâncias para dar aquela energia mesmo. Mas eles não costumam, o excesso também faz mal, não costuma fazer bem para a saúde. Tem muito açúcar, doutor? Tem, a maioria tem bastante açúcar, mesmo os zeros tem muitas substâncias que às vezes você não precisa, às vezes causa uma certa dependência, então você precisa do energético para estar nos seus níveis normais de energia, tá? Quando na verdade você começou a usar para estar nos níveis acima, agora você precisa para estar nos níveis normais. Olha então só. Esse uso abusivo, crônico, excessivo faz mal sim. Perfeito. Como a gente já disse, tudo que é demais faz mal, viu? O Paulo de Rancharia está dizendo que ele é corredor e sim, sempre toma o banho mais frio. Olha que legal, compartilhando aí com a gente. Bom, é claro, como a gente sempre fala aqui, né? O importante é você procurar um especialista. Procure, se você é daqui de Prudente ou região, procure o doutor André, né? Vou até pedir para colocar as redes sociais aqui, que cada caso é um caso e não dá pra gente se autoavaliar, né, doutor? Exatamente. Essa é a parte mais importante, você falou tudo, Samara. Verdade. Então, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E depois do intervalo tem mais João Bidu com horóscopo.